Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, façam todos um excelente dia. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos. Pense nisso. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, e aquele que tem lhe será dado. Parece até que Deus está cometendo uma grande injustiça, que Deus está tirando do pequeno e está dando para o grande. Deus está tirando de quem não tem para dar para quem tem. Mas na verdade, nada mais é do que uma grande lei do universo. Essa é uma grande lei do universo, pois tudo que existe na natureza é pura energia. Tudo que existe é energia. Então, tudo vai, a energia ela sempre anda para onde tem mais da sua energia, para onde tem mais energia. Então, se aquele que não tem, ele tem pouca energia, então a tendência é sempre a energia correr para onde tem mais energia. Ou seja, o rio, a água do rio, ela sempre vai correr para o mar. Nunca é ao contrário. A água do rio, ela sempre vai correr para o mar. Vai fazer isso constantemente, o mar nunca vai transbordar. Então aquele que tem alegria, ele sempre vai ter mais alegria. Aquele que tem saúde, ele sempre vai ter mais saúde. Aquele que tem dinheiro, ele sempre vai ter mais dinheiro, porque tudo é energia e a energia anda para onde tem mais energia. A energia caminha sempre para onde tem mais energia. Então, se uma pessoa triste, o que é que ela vai atrair? O que uma pessoa triste vai atrair? Ela vai atrair alegria? Não. Ela vai atrair tristeza. Uma pessoa doente, ela vai atrair saúde? Não. Ela vai atrair mais doença. Uma pessoa escassa, uma pessoa sem recurso, uma pessoa sem dinheiro, o que é que ela vai atrair? Mais escassez, mais carência, mais precisão. Quanto mais você precisa, menos você adquire. Quanto mais você necessita, menos você adquire. Então, as pessoas sempre vão atrair mais daquilo que elas têm. Então, se a pessoa tem riqueza, ela vai atrair riqueza. Se a pessoa tem dinheiro, ela vai atrair mais dinheiro. Se a pessoa tem pobreza, ela vai atrair mais pobreza. Se a pessoa não tem dinheiro, ela vai atrair mais escassez, mais falta de dinheiro ainda. Então, com estas palavras, vamos começar a leitura, a nossa leitura de hoje. Vamos ler e comentar o capítulo 1 do livro de Juízes. Então, estamos começando a leitura de mais um livro da nossa Bíblia Sagrada, do nosso Manual de Instruções para a Vida. Então, hoje vamos começar a leitura do livro de Juízes. Perfeito? Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, no nosso humilde trabalho de levar a palavra de Deus, levar sabedoria, levar alegria, levar motivação, paz espiritual, vida plena, saúde, energia, disposição para mais e mais pessoas. Então, vamos começar a leitura, a nossa leitura de hoje, perfeito? Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 1 do livro de Juízes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like aí para nos ajudar a levar o nosso humilde trabalho para a vida das pessoas. Quem sabe assim, se a gente conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, se a gente conseguir ajudar pelo menos, ou ativar, se a gente conseguir ativar a riqueza, a sabedoria, a vida plena, a motivação, a palavra de Deus na cabeça de pelo menos uma pessoa, nosso trabalho já vai ter valido muito a pena. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, perfeito? E para isso vamos aqui, pegar a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida, e hoje vamos começar a leitura de mais um livro, sagrado. Para quem não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros, né? É claro que existem outras
Existem outras religiões existem outras versões da Bíblia que com mais livros, né? Mas a nossa aqui ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. E o nosso trabalho é ler livro por livro, capítulo por capítulo, ler e comentar, livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículos. Então já fizemos a leitura dos 6 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ou seja, o Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, que eu recomendo muito, pois traz muita sabedoria e muito conhecimento. E acabamos de terminar um livro aí fantástico de um homem de fé extraordinária, um homem que conseguiu, como Moisés havia parado lá, como Moisés havia separado as águas do Mar Vermelho para que o povo de Israel atravessasse ali por terra seca, perfeito? E depois, em tentando fazer o mesmo, os soldados, o exército do Egito, o exército do faraó, todos morreram afogados, as águas se misturaram novamente e todos morreram afogados, perfeito? Se Moisés fez este milagre, imagine o milagre que Josué fez de ter parado o sol e a lua. Ele parou o movimento do sol e da lua e transformou aquele dia no dia mais longo, mais extenso que já existiu. Nunca existiu um dia tão longo quanto aquele dia. Nunca existiu nem antes de Josué, nem depois de Josué, um dia tão longo, onde ele parou o movimento do sol e da lua para que não houvesse noite e para que o povo de Israel pudesse derrotar os seus inimigos, que seus inimigos não pudessem fugir ali na escuridão da noite, das trevas, perfeito? Então Deus parou ali o movimento do sol e da lua para que Moisés pudesse então derrotar todos os seus inimigos. Então um homem de uma fé fantástica, um homem de uma fé, de um compromisso, um homem determinado, que o objetivo dele era conquistar a famosa terra prometida. Ele fez aquilo ali, ele não se desviou do seu objetivo, nem para a direita, nem para a esquerda, seguiu sempre em frente, em busca do seu objetivo. Ele foi constante naquilo que ele fez, naquilo que ele fazia, né? Ele foi muito constante naquilo que ele fazia e ele conseguiu derrotar todos os seus inimigos, conseguiu derrotar 31 reis e conquistou 31 cidades ali para o povo, para toda a congregação dos filhos de Israel. Então imagine o tamanho da fé, da determinação daquele homem. Se você não tem compromisso, se você não é uma pessoa determinada, se você não é uma pessoa constante, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Se você vive aí só de distração, de rede social, televisão, futebol, alcoolismo, prostituição, todas essas coisas, o que vai acontecer na sua vida? Você vai andar feito cachorro louco e não vai sair do lugar. Então por que Josué conseguiu conquistar toda a terra prometida para o povo de Israel? Porque ele foi constante, ele tinha um objetivo, o objetivo dele era conquistar aquelas terras e ele foi lá, foi constante, ele foi determinado e ele conseguiu conquistar toda a terra prometida para o povo de Israel. Se você não é constante, se você não tem um objetivo, se você não tem uma terra prometida para você conquistar, então você não tem nada na sua vida. E é assim que funciona. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. Só lembrando que já fizemos a leitura dos 6 primeiros livros aqui da nossa Bíblia Sagrada. E se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para melhor tocar a sua vida, para melhor tocar o seu dia a dia, para que você tenha vida plena, com saúde, com paz espiritual e sabedoria, eu recomendo que você assista aí as nossas playlists, perfeito? E lá você vai encontrar vários sinais, vários códigos de riqueza, de sabedoria, para que você tenha vida plena sempre. Então vamos lá, vamos começar aqui, livro de Juízes, o 7º livro aqui da nossa Bíblia Sagrada. Como já falei, ela é formada por 66 livros. 66 livros, perfeito? E o livro de Juízes, ele tem exatamente 21 capítulos, perfeito? Depois vem o livro de Ruth e assim vamos tocando a vida. Livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Ora, depois da morte de Josué, então é uma sequência que segue toda uma história, né? Então você vem lá desde Gênesis, depois Êxodos, depois Números, depois Levíticos, depois Deuteronômio,
Josué e agora o livro de Juízes. Então já tivemos aqui a morte de Moisés, de Arão, seu irmão, já tivemos aqui a morte de Josué, de Caleb, de Eleazar. Agora começa aqui o livro de Juízes. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem primeiro subirá por nós contra os cananeus para lutar contra eles? Então, depois da morte de Josué, quem sucedeu ali Josué foram os anciãos, né? Os anciões que viveram ali com Josué, viveram até com Moisés também. Então eles que sucederam ali no caso Josué, e agora são os juízes, né? Então, ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, perguntaram a Deus, dizendo: quem primeiro subirá por nós contra os cananeus para lutar contra eles? Versículo 2: e o Senhor disse: Judá subirá, eis que entreguei a terra em sua mão. Então os filhos de Israel perguntaram ali para o Senhor: quem vai subir por nós para lutar contra os cananeus? E Deus deu a resposta: quem primeiro subirá será Judá, ele subirá, pois entreguei aquelas terras em suas mãos. Versículo 3: e Judá disse a Simeão, seu irmão: suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus. E eu do mesmo modo irei contigo para a tua terra. Então Simeão foi com ele. Então Judá convidou seu irmão Simeão para subir com ele, né, para lutar contra os cananeus. E ele disse: depois eu descerei contigo para as suas terras para lutar com você também. Então Simeão, né, foi com ele. Versículo 4: e Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus na sua mão, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. Então Judá subiu, toda a tribo de Judá subiu juntamente com Simeão, e ali eles mataram 10.000 cananeus e ferezeus, ou seja, 10.000 homens de guerra. Versículo 5: e encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Então eles encontraram lá, né? Eles encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Versículo 6: porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram, e o apanharam, e cortaram fora os dedos, os seus polegares e os dedos grandes dos seus pés. Então eles foram lá e lutaram contra Adoni-Bezeque em Bezeque, na cidade de Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram, e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares e os dedos grandes dos seus pés. Versículo 7: e Adoni-Bezeque disse: 70 reis com seus polegares e dedos grandes dos pés decepados, juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Então Judá e Simeão, eles capturaram aqui, né, Adoni-Bezeque, que era rei em Bezeque, era rei dos amorreus em Bezeque, e ali eles trouxeram aquele homem, cortaram os seus dedos, né, seus polegares, cortaram os dedos grandes do pé, e ali eles trouxeram aquele homem para Jerusalém, e ali ele morreu. Versículo 8: ora, os filhos de Judá haviam lutado contra Jerusalém, e conquistaram-na, feriram-na com o fio da espada, e atearam fogo à cidade. Então os filhos de Israel já haviam conquistado Jerusalém, e haviam ateado fogo. Eles lutaram, conquistaram a cidade de Jerusalém, e atearam fogo naquela cidade. Versículo 9: e depois disso os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus que habitavam no monte, e no sul e no vale. Lembra que primeiro Simeão subiu com Judá para lutar, né, contra Adoni-Bezeque, contra os cananeus e os ferezeus, né? Primeiro eles se juntaram, lutaram contra os cananeus e os ferezeus, lutaram contra Adoni-Bezeque, e depois Judá
né? Depois Judá desceu e foi com Simeão também para lutar contra os cananeus que moravam na parte de baixo. E depois disso os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus que habitavam no monte, no sul e no vale. E Judá foi contra os cananeus que habitavam em Hebron. Ora, o nome anterior de Hebron era Kiriat Arba, e eles mataram Sesai, Aimã e Talmai. Então, eles foram lá para conquistarem Hebron, né? Lutaram contra os cananeus que moravam, que residiam ali em Hebron. Ora, o nome anterior de Hebron era Kiriat Arba, e eles mataram Sesai, Aimã e Talmai. Versículo 11: E de lá ele foi contra os habitantes de Debir, e o nome de Debir era anteriormente Kiriat Sefer. Então, e de lá ele foi contra os habitantes de Debir, e o nome de Debir era Kiriat Sefer. Só lembrando que Judá era um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel, era uma tribo, né? Era uma tribo de Israel, pois os 12 filhos de Israel, cada um formou uma tribo, a famosa 12 tribos de Israel, entre elas Judá, Benjamim, José, o famoso José do Egito, Dan, Naphtali e por aí vai. Efraim, Manassés, todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Versículo 12, e Caleb disse, Caleb que era um judeu, era um judaíta, né, judaísta, né? E Caleb disse, aquele que ferir Kiriat Sefer, que era o nome, né, que era o nome de Debi anteriormente, né? Aquele que ferir Kiriat Sefer, e a tomar a ele darei Axa, minha filha, por esposa. Então foi uma proposta aqui, foi um desafio aqui que Caleb fez aqui para os filhos de Judá, que se algum daqueles homens subisse e tomasse Kiriat Sefer, ou seja, conquistasse Kiriat Sefer, a famosa Debi, ele daria a sua filha, sua única filha, como esposa, sua filha Axa, né, como esposa. Então Otiniel que era sobrinho de Caleb, Otiniel, o filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou-a e ele lhe deu Axa, sua filha, por esposa. Então Otiniel, que era filho de Kenaz, ou seja, era sobrinho, no caso de Caleb, ele subiu, ele conquistou aquela cidade, ele conquistou a cidade de Debir, antiga Kiriat Sefer, e ele conquistou aquela cidade, então ele reclamou então a sua noiva, a sua esposa, né, que era filha de Caleb, perfeito? E ele, no caso Caleb, então deu ela como esposa para ele. Então Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou-a, e ele lhe deu Axa, sua filha, por esposa. E sucedeu que quando ela veio a ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo, e ela desceu do seu jumento, e Caleb lhe disse, o que queres? Então a esposa de Otiniel, no caso a filha de Caleb, então ela levou o seu esposo a pedir para seu pai, Caleb no caso, que ele desse uma parte de terra então para eles, né? E sucedeu que quando ela veio a ele, ela o levou e pediu. Então, quando ela veio ao seu esposo Otiniel, ela, quando foi dada como esposa para Otiniel, então ela fez o seu esposo pedir um campo de terras ali para o seu pai, ou seja, uma herança de terras ali para o seu pai. E sucedeu que quando ela veio a ele, ela levou a pedir ao seu pai um campo, e ela desceu do seu jumento. E Caleb lhe perguntou, o que você quer? O que queres? E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra ao sul, dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes do alto e as fontes de baixo. Então, a filha pediu ali para Caleb, pediu no caso para seu pai, para que ele desse para ela, né, terras que tivessem fontes de água, né, porque ela já tinha recebido algumas heranças de terra, alguma parte de terra. Agora ela queria terras que tivesse água, então ele deu, seu pai Caleb deu para ela as fontes de água do alto e as fontes de água que estavam embaixo. Versículo 16, e os filhos do Queneu e os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá para o deserto de Judá, que fica
ao sul de Arabe, e eles foram e habitaram no meio do povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e eles mataram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram por completo, e o nome da cidade passou a ser Orma. Então Judá foi com seu irmão, né, Simeão, eles mataram os cananeus que habitavam em Zefate e a destruíram por completo, destruíram aquela cidade por completo, e o nome da cidade passou a ser Orma. Judá também tomou Gaza com o seu termo, e Asquelon com o seu termo, e Acron com o seu termo. Aqui a cidade de Gaza, aqui Judá também tomou Gaza. Eu não sei informar a vocês, não tenho a precisão desta informação, se Gaza é a famosa Gaza que nós conhecemos hoje, né, que está sendo atacada ali por Israel, né? Eu não sei se é a famosa faixa de Gaza, uma faixa de exclusão ali, perfeito? Que é do povo palestino, né, do povo palestino. Então não sei se é a mesma cidade. Não sei com precisão hoje informar para vocês se é a mesma cidade. E o Senhor estava com Judá, e ele expulsou os habitantes do monte, mas não conseguiu expulsar os habitantes do vale, porque eles tinham carruagem de fogo. Então vocês prestem atenção que mesmo Israel expulsando ali, derrotando, destruindo, tomando várias cidades, aquele povo permanecia, muita gente ali permanecia ainda viva ali no meio dos israelitas, perfeito? E isso, né, o que traz, né, toda essa, como eu poderia dizer para vocês, toda essa discórdia que tem entre o povo de Israel e todos aqueles outros povos locais, né? Porque Israel, eles ali destruíram muitas cidades, destruíram muitos povoados, destruíram muitas tribos e mataram muita gente, perfeito? Mas aquele povo ali, eles ficaram sempre enraizados ali no meio do povo de Israel. E eles entregaram Hebron a Calebre, como disse Moisés, e ele expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Então, versículo 20, eles entregaram Hebron a Calebe, como disse Moisés, e ele expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Versículo 21. E os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, mas os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até esse dia. Então, os filhos de Benjamim que é um dos filhos de Jacó, né? Um dos filhos queridos de Jacó, que os dois mais queridos de Jacó, os 2 filhos que Jacó mais apreciava era José, famoso José do Egito, filho de Raquel, e Benjamim, irmão de José, filho também de Raquel, os 2 filhos homens, os 2 filhos que Raquel deu para Jacó, ou seja, os 2 filhos que a amada de Jacó deu para ele, ou seja, José, famoso José do Egito, e também Benjamim. Então aqui você veja que também a tribo de Benjamim não conseguiu expulsar por completo os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Eles estão até hoje lá. Versículo 22. E a casa de José, eles também subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. Versículo 22. E a casa de José mandou espionar Betel. Ora, o nome anterior da cidade era Luz. O nome anterior da cidade de Betel era Luz. Versículo 24. E os espiões viram um homem sair da cidade. E lhe disseram, mostra-nos, rogamos-te, a entrada da cidade, e mostraremos misericórdia para contigo. Então José mandou espionar ali Betel. José, né? A tribo de José mandou espionar ali a cidade de Betel, que anteriormente chamava-se Luz, perfeito? E os espiões foram até Betel e encontraram ali um homem, né? E eles pediram para que aquele homem mostrasse qual que era a entrada, onde ficava a entrada da cidade. Se ele assim fizesse, eles iriam poupar, iriam ter misericórdia da sua vida. Versículo 25. E quando ele lhes mostrou a entrada da cidade, eles feriram a cidade com o fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então, quando aquele homem
mostrou onde ficava a entrada da cidade, né? Os espiões de José, da tribo de José, os espiões de Israel, eles entraram na cidade e feriram toda a cidade com o fio da espada, mas eles deixaram aquele homem também com sua família, ele ir embora. E o homem foi para a terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome de Luz. Este é o seu nome até este dia. Então aquele homem que fugiu da cidade ali, onde que o povo de Israel deixou eles irem, né? Então ele fundou uma nova cidade e deu o nome daquela cidade de Luz. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e das suas aldeias, nem Taanac e suas aldeias, nem os habitantes de Dó e das suas aldeias, nem os habitantes de Ibleão e das suas aldeias, nem os habitantes de Megido e as suas cidades, mas os cananeus habitam naquela terra até hoje. Então Manassés também, ele não conseguiu expulsar todos os habitantes daquelas cidades, porque era muita gente de fato, né? Versículo 28. E sucedeu que quando Israel se fortaleceu, eles colocaram os cananeus sob tributo e não os expulsaram por completo. Então, Israel ali, né? Israel, quando se fortaleceu, eles colocaram ali os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. Tampouco Efraim expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus habitam em Gezer entre eles. Versículo 30. Zebulon não expeliu os habitantes de Quitron, nem os habitantes de Naolol, mas os cananeus habitaram entre eles e se tornaram tributários. Ou seja, esses povos eles deviam pagar tributos ali para o reino de Israel. Versículo 31. Aser não expeliu os habitantes de Acó, nem os habitantes de Sidom, nem os Alabe, nem os de Alabe, nem os de Aquisibe, nem os de Elba, nem os de Afeque, nem os de Reobe. Mas os asseritas habitam no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Os habitantes da terra. Então, mas os asseritas habitaram no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois eles não os expulsaram. Então está falando aqui de todas as tribos, né? Todas as tribos aqui de Israel, as 12 tribos de Israel, que eles não conseguiram expulsar ali os habitantes das terras, os cananeus que viviam ali naquelas terras, né? Eles não conseguiram expulsar, derrotar ou matar todos aqueles povos. Eles não conseguiram expulsar por completo todos aqueles povos. Então aqueles povos ficaram ali misturados, e até Moisés mesmo, né? Quando ele faz lá o discurso, os 3 discursos que ele faz lá no livro de Deuteronômio, né? Primeiro discurso que ele fala das andanças que eles tiveram desde quando eles saíram lá do Egito até chegarem na famosa Terra Prometida, os 40 anos que eles ficaram ali andando pelo deserto, os locais por onde eles passaram, né? Depois ele fala da importância das leis de Deus para o povo de Israel, e no terceiro discurso, quando ele fala de como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso, como Deus abençoa aquelas pessoas que seguem suas leis, seguem suas diretrizes e seus mandamentos, perfeito? Então ele tinha uma grande preocupação ali do que seria o povo de Israel quando aquele povo, né? Aquele povo se misturasse com os outros povos que viviam na famosa Terra Prometida. Então aqui você percebe que ele está falando aqui na Bíblia de todos os filhos das 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel, que eles não conseguiram expulsar ou eliminar por completo os cananeus, os amorreus, ou seja, aqueles povos que já viviam na famosa Terra Prometida antes deles chegarem. Versículo 32. Mas os asseritas habitaram no meio dos cananeus e os habitantes da terra, pois eles não os expulsaram. Falamos de Aser, de Zebulon, de Manassés, perfeito? Agora vamos falar então de Naphtali. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Todavia os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anat se tornaram seus tributários. Então,
aqueles povos originários que já estavam lá antes mesmo de Israel chegar. Então aqueles povos foram conquistados e acabaram se tornando tributários das tribos de Israel. Ou seja, como cada tribo recebeu uma parte de terra, uma região de terra, né? Então aquele povo que habitava naquela região acabou se tornando tributário ali das tribos de Israel. Versículo 34. E os amorreus forçaram os filhos de Dan até o monte. Então os amorreus forçaram os filhos de Dan até o monte, pois não o fariam descer até o vale. Versículo 35. Mas os amorreus habitariam no monte Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e assim eles se tornaram tributários. Versículo 36, último versículo da nossa leitura de hoje. Perfeito? E o versículo 36 diz: E o termo dos amorreus era da subida de Acrabim, a partir da rocha e para cima, Então este foi o nosso último versículo de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 1. O capítulo 1 do livro de Juízes, mais um livro. Para quem não sabe, a Bíblia é uma espécie de biblioteca, perfeito? Então, uma biblioteca que contém 66 livros. Estamos lendo atualmente o 7º livro, que é o livro de Juízes, perfeito? Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 1 do livro de Juízes, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e só o tolo já sabe tudo, somente o tolo já sabe de tudo e não precisa aprender mais nada. Para você que nos acompanha aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, qualidade de vida, vida plena, ou seja, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada. Basta apertar o botãozinho ali de inscrever-se, perfeito? Meu muito obrigado e até amanhã. Valeu!